mais que uma homenagem, um agradecimento. Afinal de contas, uma das poucas alegrias, contra tudo e contra todos, quando a autoestima desse país estava lá embaixo, ele conseguiu. Primeiro mostrar o que disciplina, união, competência tem que estar acima de tudo. Depois, o espírito de família. Mais ainda, a solidariedade, a união, a garra. Quem sabe esse exemplo que ele conseguiu no esporte, que aliás é corriqueiro na carreira dele, a carreira dele com tantos títulos, quem sabe esse exemplo possa servir para que o brasileiro seja também patriota não só no esporte, não só no futebol, mas nas coisas mais graves e importantes até desse país. Por isso, orgulhosamente, meu querido companheiro de pizzas, um dos profissionais mais dignos e decentes que eu conheci ao longo da minha carreira no futebol, mas principalmente um ser humano muito rico em todos os sentidos. Vem aí, Luiz Felipe Scolari! Astros, estrelas, gente de música, teatro, televisão, prestando essa homenagem já de início, esta figuraça, esse gaúcho de Passo Fundo. E agradecendo de início a dona Olga, o Fabrício e o Leonardo, que cederam o pai para que ele viesse nesse domingo, porque afinal de contas aqui está o verdadeiro paizão do Brasil. Agora, normalmente na tua vida sempre foi assim, ó, quando ninguém acreditava, estava todo mundo contra, você vai e consegue superar. Sempre foi na sua vida assim ou não? Não, não. Primeiro, um abraço a todo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês. E principalmente pelo carinho que vocês dedicaram aos atletas quando eles precisavam. Não era tão assim, né, Faustão? Porque quando é que você descobriu esse lado teu de... Nós tínhamos uns 50% a favor, uns 50% contra. Aos pouquinhos nós fomos aumentando o número a favor e aí foi fácil. Então, na tua vida, por exemplo, a figura do teu pai chegou a te ver fazendo sucesso no futebol ou não? Ele me viu algumas partidas, eu não sei se eu jogava muito bem, né? Dizem que eu não jogava nada. Eu sei que eu era titular das equipes lá em que eu jogava e ajudava meus companheiros. Mas ele me viu até 80, quando faleceu, e até ali eu jogava futebol. Como técnico, ele não me viu, não. Ele teve participação no início da sua carreira, teu pai? Que história que você lembra do teu pai? Ele queria que você seguisse a carreira de futebol ou não? Queria que você estudasse, seguisse outra... Aliás, você acabou estudando e sendo professor. Eu vim de Passo Fundo a Porto Alegre para estudar e trabalhar na transportadora que os meus tios tinham juntamente com meu pai. E ele queria que eu seguisse a carreira lá dentro da empresa. Não que fosse jogar futebol. Mas eu tinha vontade de jogar futebol. Eu queria jogar futebol. E se o Leonardo e o Fabrício agora fizer a mesma coisa, como é que você vai encarar? Eu vou deixar. O Sérgio Maroni, campeão de kart, é um ator da nova geração aí, que tá com sucesso, estava falando o problema do pai, que tirou dinheiro, tudo, fez tudo para que ele seguisse a carreira estudando tudo. Aí chegou uma hora que o pai parece que percebe o sonho do filho e a vocação. Com você, como é que vai ser com os dois? Não, a gente dá um caminho, mas não dá para direcionar totalmente. A hora que, com personalidade, ele mostrar que tem condições de seguir um caminho diferente e que vai vencer também naquele caminho, a gente permite, a gente deixa. Agora, o pai, realmente, ele tem que dar uma direção ao filho. Olha, isso é o mais correto. Daqui para frente, segue sozinho. E foi o que meu pai fez. Quando ele viu que eu queria jogar futebol, disse, olha, meu filho, segue, vai atrás do teu objetivo. Aí, então, você teve, a partir desse momento, o apoio? A partir daquele momento, eu tive o apoio, eu tive sempre o incentivo para melhorar. E fui fazendo aquilo que eu achava ser o mais correto, o que eu queria fazer, que era jogar futebol, ser professor de educação física. Depois eu fiz o curso, depois de especialização na educação física, futebol, voleibol. Depois a carreira de técnico. Aí eu segui em frente. Agora, no relação aos teus filhos, Luiz, você que trabalhou muito no futebol como jogador, viajou bastante, como técnico é a mesma coisa, é verdade que a mulher do jogador de futebol, do treinador, muitas vezes ela é pai e mãe? No caso da dona Olga, muitas vezes ela teve que suprir a falta, porque realmente é uma carreira que o cara fica longe dos filhos. Eu acho que o básico para um jogador de futebol, o básico para um técnico de futebol, é que a esposa entenda realmente que ela vai passar por algumas dificuldades,
maiores do que em outras carreiras. Ela, a minha esposa ou a esposa do jogador de futebol, tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Mas porque nós passamos muito tempo fora. E aí precisa haver, então, realmente uma reciprocidade de pensamento, um carinho, que a gente possa suprir algumas etapas que nós perdemos dos nossos filhos e que só ela sabe direcionar. Nessa hora, então, que você tomou crítica de todo lado, chumbo de todo lado, pressão adoidada. Nessa hora, Dona Olga segurou todas as confusões, porque a família sofre mais do que o cara. Ela administrou lá o Fabrício e o Leonardo, principalmente eles dois, porque eles, um com 18 e um com 10, com 11 agora, eles ouviam algumas brincadeiras dos colegas, ouviam algumas situações no colégio e não gostavam muito. Mas ela administrou e depois a gente foi conversando, foi mostrando que era uma etapa. Passada essa etapa, eu tive a oportunidade agora de escolher o que eu queria fazer, ficar ou não ficar. E optei por sair e ficar um pouco mais perto deles, principalmente até o final do ano, onde a gente pode depois definir alguma coisa. Quer dizer, então está bem esclarecido que o Luiz Felipe Scolari deixa a seleção. Tem mais um amistoso, você vai dirigir aqui não? Não, vou dirigir, é claro, no dia 21, já está. Nós vamos fazer esse amistoso lá em Fortaleza. E é com pesar que a gente vai, provavelmente, este grupo que foi campeão da Copa do Mundo, pode ser a última vez que se encontra esse mesmo grupo. E a gente sente bastante, porque se formou um laço de amizade ali, muito grande, muito bonito. Essa figura aqui, ó, pouca gente conhece, é que fora esse lado disciplinador, esse lado sargentão, esse lado forte de união, é um coração maior que o Maracanã, é um contador de piadas. Se o Chico Anísio, os caras vão contratar, ele é uma figura impressionante. Paulo Goulart, você vai ver que figura. Para começar, agora, quer ver, ó? Olha o que os caras têm a falar de você. A hora da vingança. Olha, solta a galera aí, ó. Olha o que ele tem a falar de você. Ele é durão, na hora do jogo, na hora do treino ali, ele é bastante durão, mas na hora de assistir um clipe, como a gente assistiu na Copa, do povo brasileiro comemorando gols, ou na hora de ver um filme triste, o olho dele enche d'água. Então, ele tem um coração que quebra fácil, ele foi um cara espetacular. Eu considero ele como um pai, porque todas as coisas boas que aconteceram na minha vida foram presentes do Filipão. E eu, particularmente, uma vez eu senti muito medo. A gente fala pipocar, né, entre os jogadores. Fiquei com medo porque o Jornal Nacional queria fazer uma entrevista comigo. E como a diferença de horário, lá tá de manhã, aqui tá de noite e tal, eu tive que acordar 8 horas da manhã para poder fazer a matéria para o Jornal Nacional. E não pedi autorização para ninguém, nem para ele, nem para o assessor de imprensa que a seleção tinha. E de repente eu desci, eu abro a porta do elevador, dou de cara com ele. Então ele me olhou com uma cara feia e perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu não consegui nem responder, fiquei gaguejando. Aí ele, sério, chamou o repórter lá, que estava com a gente, falou: o que eu vou fazer aqui? Não, uma matéria com o Denilson, pro Nacional e tal. Ah, quem pediu autorização para quem? Não sei o quê. Sério. E no finalzinho ele deu risada, você acredita? Ele tava brincando comigo. E agradecer tudo que ele fez por mim, né? Porque foi uma pessoa que me ajudou muito, que me deu muita confiança nessa Copa do Mundo. E até muitas pessoas me criticavam muito e ele foi uma pessoa que me deu muita confiança. Então, eu agradeço muito a ele ter feito uma grande Copa do Mundo. Eu gostaria de rever o Filipão sambando. Porque samba mal, viu? Depois de 60 horas de viagem, vai ter que vai sambar? Pô, mestre Sala. Esta aí é a homenagem da galera ao Super Felipão. Olha, ó, eu tenho mais de quase 40 anos de profissão, mais de 20 como repórter esportivo, e poucas vezes, raríssimas vezes, eu vi. Porque a figura do treinador é muito discutida, é difícil. O cara tem que ser muito decente, falar cara a cara, ainda assim, sendo transparente, falar o que está sentindo, não ter jogo de cena nenhum, ainda assim é difícil o cara conseguir aglutinar, unir todo mundo. Como esse cara aqui, só desde os velhos tempos de Oswaldo Brandão, eu não vejo um cara ser tão forte, jogador gostar tanto. Até o cara que não jogou, você pega o Vampeta, outros que jogaram quase nada, falam bem dele. Então, quer dizer, é um tipo de trabalho, o cara tem que ser muito decente, muito honesto para encarar essa profissão. Não é fácil, não. Chitãozinho, você que é meia esquerda,
né? Faz uma pergunta aí, você, Chororó, uma pergunta pro Felipão. Nunca me convidou para jogar lá em Campinas. No campo, tá vendo? Tá vendo? Nunca. Tá vendo? Você conhece lá, Lúcia? Conheço, eu tomei muita pancada na canela lá, viu? Mas peraí, falaram pro Felipão que o churrasco lá tem molho de tomate, pô. É? Não, ele vai ser o churrasqueiro. Ah, bom, então é legal, tá vendo? Eu já vi, o homem conhece. Mas o Felipão tem mania de mandar fazer tudo com molho de tomate. É galinha assada com molho de tomate. Tá vendo? Olha, tudo ó. tem molho de tomate. Churrasco com molho de tomate. Você tem contra os meus tomates? Nada contra os seus tomates. Aliás, eles produzem muito os seus tomates. É verdade, os tomates já estão produzindo bastante ultimamente. Mas olha, Felipão, um prazer muito grande. Por incrível que pareça, é a primeira vez que eu vejo o Felipão assim, de perto. E recentemente, antes de ir embora, o Roberto Carlos esteve em casa. E a gente conhece pela televisão, pelo trabalho, a gente sente a firmeza da pessoa. E o Roberto... É o jogador que fala dele. Exatamente. O Roberto, que conviveu com ele, que convive até hoje, falou que realmente aquilo que vocês estão falando aqui é tudo verdade. Realmente, parabéns. Obrigado. Você não só foi um líder em campo, como o amigo dos jogadores. Isso foi muito legal. A gente está muito feliz de estar com você. É que o Faustão só pegou os meus amigos, entendeu? Não, tem todo mundo, é verdade. Paulo Goulart, qual a imagem mais forte que ficou pra você do Felipão, de tudo isso que aconteceu? E tem realmente a conquista, mas tem esse lado dele, ou seja, que o jeitão dele foi conquistando o Brasil aos poucos. E principalmente depois do resultado, é claro. Scolari è italiano, Sì. come tutti buoni italiano, buona gente. E a família é o centro de tudo. Tudo, tudo, tudo. E ele conseguiu ser o pai de todos nós. Não só dos jogadores, mas nosso também. Então ficamos todo mundo lá dependendo, criticando, gente dizendo que não era bom, que não era, que era isso, que era aquilo. E ele firme, firme, firme. E o que aconteceu? Nós vencemos! Eita, grande Paulo Goulart! É verdade essa história, o Paulo tá lembrando bem, porque, ó, tem um cara que foi presidente do Grêmio. Cacalo, diz pra galera o que ele passou. Eu nunca entendi algumas críticas precipitadas que eram feitas no centro do país em relação ao Luiz Felipe Scolari. Parecia preconceito, mas nós temos que compreender, afinal, o analista de futebol tem o direito de expor a sua opinião. Mas eu não entendi jamais por que alguém chamou o Filipão de jeca, como se quisesse diminuir a capacidade desse treinador. Pois olha, nessa janta que nós fizemos na minha casa, eu repito, fizemos aquela promessa. Voltarás campeão do mundo, Felipe, e nós vamos fazer aquela faixa. O jeca, pentacampeão do mundo. Tá bom. Humberto Martins, pra você. Você é um tipo assim, como o Felipão, fala o que sente, não manda recado mesmo. Você acha que, cara, assim, pelo menos a pessoa sabe como é? Não tem aquele negócio de fazer média com ninguém? O grande caminho para você construir uma vida, para você construir um futuro, é você viver o seu presente. E eu sempre defini assim a minha personalidade, a minha carreira. Cada presente, cada segundo dele que se constitui num minuto, numa hora, num dia inteiro, numa vida, e assim sucessivamente vai. Dentro da verdade, dentro do caminho da verdade o tempo inteiro. Você vai estar fazendo um excelente futuro, um passado de lembranças também felizes, porque você plantou bem o dia a dia dentro da verdade. Esse é o caminho. Olha aí, é verdade, tá vendo? Parabéns. É a minha filosofia. Que é uma filosofia do nosso Luiz Felipe, que afinal de contas não fez nem média nem com o Pelé. O Pelé falou o que queria falar e ouviu o que não queria. Porque o que foi o problema? Alguns jogadores me contaram, foi o nosso glorioso Pelé, esteve na concentração, falou com todo mundo, aí saiu de lá dizendo que não acreditava. E isso aí acabou mexendo com todos eles. Alguns, inclusive, chegaram a dizer que na hora que ele foi entregar a medalha, quase que não receberam. Falaram pra mim. Como é que essa situação você conseguiu administrar? É por isso que você não segurou mesmo e falou? Não, até para evitar que alguns jogadores tomassem a frente, já que foi uma pequena revolta em razão de que o Pelé conhece o que é trabalhar dentro do futebol. Já viveu a vida toda ali, sabe tudo, é o melhor, foi o melhor, é o melhor e provavelmente daqui a 1000 anos não vai ter outro igual dentro de campo. Quer dizer, dentro de campo você não é o primeiro a reconhecer que ele é o... Foi e será. E será provavelmente eternamente. Agora, algumas atitudes ali em relação aos jogadores ou em relação a determinadas colocações antes dos jogos com as equipes que nós íamos jogar, os jogadores ficavam super chateados. Então, quando eu tive a oportunidade, olha, eu vou falar na frente para que vocês não fiquem
falando depois e depois não haja um problema entre eles, porque eles vão continuar na seleção. Eu já saí da seleção. Então, foi esse mais ou menos o problema que já aconteceu. Mandou o recado e encerrou aí agora? Encerrou. Também, você também não vira mais? O que eu ouvi, o que eu passei, encerrou. Toma lá da cá. E com o negócio do Ronaldinho? O que aconteceu? Nada. Porque disseram que você falou que o Ronaldinho está em 85,7% e que, portanto, ele não pode mais, não sei o que lá. O que aconteceu? Deixa eu te falar o seguinte, quando eu levava o Ronaldinho com 50% das condições... Até menos, aí todo mundo achava ruim. Quando eu falei que ele com 85% tinha sido o melhor e que poderia ser o melhor e uma série de... Entenderam... Você pode dizer o seguinte, que mesmo com 85, ele vai ser o melhor ainda. Ele joga com 85 mais do que alguém que tenha 200. Ele é craque. Tá vendo? Agora, aí entenderam que já tinha ganho, já entenderam errado e outros negócios aí que poderiam acontecer. Então, já encerrou o assunto. O Ronaldinho não tem nada. Ele foi tratado como foram tratados todos os outros 23. Como filhos. Só que de vez em quando, Faustão, tu tem que dar uma chamada no Ronaldo, no Marcos, no Rogério. Vem cá, meu filho, tá errado, isso não pode acontecer. E quando eu disse isso, porque fui perguntado pelo Ronaldo, poderia ter sido perguntado pelo Rivaldo. O Rivaldo? O que aconteceu com o Marcos? O que aconteceu? Vou te falar. O Rivaldo, quando começou, disse assim, Felipe, olha, o pessoal chegou aqui, a primeira pergunta é, tu vai jogar do mesmo jeito que joga no Barcelona? Tu vai render da mesma maneira? Tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo? Falei, Rivaldo, faz o seguinte, tu tá falando para mim? Responde para eles. Briga com eles. Diz para eles, na frente deles, que tu não gosta das perguntas e que é assim, assim, assim. Porque daqui a pouco tu vai ter que enfrentar, fora do futebol, a tua vida é diferente do que é atualmente. Tu vai ter empresa, tu vai ter que tomar decisão. Toma decisão, briga com ele. E foi aí que o Rivaldo disse assim, tá certo, vou fazer isso aqui. E assumiu, e o Rodrigo Paiva foi fantástico, que organizou a vida do Rivaldo. Belo trabalho, meu. E o Rivaldo deslanchou e vocês viram aí que foi o craque da Copa para mim. Você não manda recado, você tem que falar, você fala mesmo. Quando você se arrepende, você chega em casa, a dona Olga fala assim, você passou dos limites, como é que você faz? Porque ela é serena. Eu digo para ela, é que ela não estava junto comigo naquele momento. Porque a pressão é muito grande, vocês não sabem o que é. A pressão é fofoca, é muita... É um negócio loucura. Tem uma coisa que eu posso dizer a todos vocês. Se tem uma coisa que eu não sei fazer e que não sou, é político. Então, tem horas que eu falo um pouco a mais ou um pouco a menos, mas eu, pelo menos, não tenho nenhuma úlcera, não tenho nada, boto para fora, depois vou pensar. E com o jogador, quando às vezes você fala, fiz uma bronca um pouco forte demais, você chega no cara e fala, bicho, não. Desculpa que eu acho que eu fui muito forte. Deixa eu te falar, eu sei que de vez em quando eu tenho que agir de uma forma, de outra. Cada um tem um jeito, né, Lito? Tem um jeito. De vez em quando a gente passa dos limites. Com o Cafu, por exemplo, eu quero te dizer o seguinte, eu dizia, Cafu, tá marcando errado, Cafu... Bom, no jogo contra a Bélgica, eu pedi ao Cafu, por favor, hoje tem um rapaz que joga diferente, joga assim, 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 e eu vou precisar de ti na marcação. É difícil, eu sei, não é a tua característica, mas dá para fazer? Ele falou, deixa comigo, professor, tá legal. Foi o melhor jogador em campo, marcou, fez tudo aquilo que eu não imaginava que ele tinha a capacidade de fazer. Falou uma vez só, ele não esqueceu? Não esqueceu, porque eu vinha cobrando e até a gente vinha debatendo, o pessoal falando, olha, Felipe joga com 3 zagueiros só para cobrir o Cafu. Bom, aí, terminado o jogo, nós reunimos, fizemos a oração e na oração eu pedi, olha, gente, quero falar mais uma coisa, quero pedir desculpas ao Cafu na frente de vocês todos, porque ele realmente mostrou a mim que eu estava errado. Você falou na frente de todo mundo, meu? Claro. Esse é o tipo de atitude que a gente tem com os jogadores, quando a gente sabe que avançou o sinal e errou, ou o jogador dá uma demonstração diferente, e a gente pede desculpa, fala, publicamente a gente depois relata, que é para que todo mundo tome conhecimento, e o ambiente fica maravilhoso. Nessa época que o amigo teu vai lembrar aqui, será que você lembra desse tempo? Já era assim, não? Olha, eu não tô... Será que é verdade? Olha, cara. Fala aí, meu. Em 67 ele chegou aqui no clube, né? Foi um período de teste. E o objetivo deles era jogar futebol profissional, né? Era duro, era duro. No lateral direito, realmente... como lateral precisa saber jogar um pouquinho mais, né? Aí tinha um pouquinho de dificuldade. Mas como zagueiro, realmente ele melhorou. Aí não precisava saber jogar muito, né? O Felipe com certeza vai lembrar das viagens que a gente fazia pro interior aí.
Claro que a gente viajava um dia antes, né, para jogar no outro dia, porque tinha que ser assim, porque aquele ônibus a gente não tinha certeza se ia chegar. Muitas vezes a gente tinha que descer do ônibus, tá? O gringo vai lembrar disso. A gente ia para Passo Fundo, Erechim, aquelas estradas de chão batido, e não tinha asfalto ainda naquela época. Empurrar o ônibus, tá? Ajudar o ônibus a subir, tá? E depois nós ia correr atrás do ônibus e embarcar no ônibus. Tá? Nós chegávamos no destino lá, no hotel lá, mas super cansado, entendeu? Se fosse no dia do jogo, nós já chegávamos perdendo já. A dificuldade era muito grande. E nós estamos esperando aqui agora, espero que seja em breve isso aí, pra gente entrar em contato com ele e a gente marcar um dia pra gente comer esse churrasco. Eita! Marcos Frota, cara de circo passa por isso, né? Olha o microfone ali. Hein? Cara de circo passa por esse problema também, não é? Muita dificuldade. Eu acho Tem que amar. Queria falar pro Filipão que eu tive um grande ídolo no futebol, que foi o Tele Santana. E o trabalho do Filipão, a pessoa que o Filipão é, o exemplo que ele deu, eu acho que ele recoloca a carreira do técnico de futebol na altura que deve estar, de respeito, de honrabilidade. Eu acho que o programa do Fausto não poderia ser mais feliz de escolher o Filipão para esse dia dos pais. Filipão, obrigado por mim e pelos meus filhos. Obrigado. Obrigado. Você concorda, Maurício? Você que é do ramo também, gosta do futebol? O Marquinhos falou uma coisa muito especial, essa coisa do caráter, da postura. Eu acho que não só a postura com os jogadores e com o público em geral, mas com certeza o exemplo que ele deu para todas as famílias brasileiras em relação ao que ele passou, as dificuldades, os comentários, as negatividades, que ele teve coragem, fibra e caráter. Isso é o principal. E tudo baseado na família, que é o principal. Sem a família, ele com certeza poderia não ficar tão equilibrado como ele ficou. Chegou alguma hora que você deu uma desanimada, não? Porque, baseado nisso que eles falaram, chegou porque é tanta pressão, é tanta coisa negativa, chegou algum momento que você falou, olha, hora dá vontade de jogar tudo pra cima e largar isso aqui. Não. Eu não cheguei a esse momento de pensar desta forma. Eu já tive momentos em que eu disse, olha, o dia que terminar, eu vou falar tudo aquilo que eu quero falar. Porque para quem não faz política, não faz média, deve ser terrível aguentar isso. Mas eu tinha junto comigo, Faustão, uma comissão técnica espetacular, que eles me ajeitavam em determinados momentos, me deixavam mais tranquilo, eles assumiam certas dificuldades e me deixavam mais à vontade. Então, eu dividia muito. E eles dividiam comigo também. Mas depois que a gente ganhou, que a gente fez aquele trabalho com convicção, que nós fomos lá e chegamos ao objetivo, eu também vi que não valia a pena ficar falando mais, brigando com outras pessoas, não. Uma ou duas eu ia brigar, sim, mas as outras não. Vale a pena? Não. Dos, sei lá, 10% de dúvida que você teria de ser campeão, quando é que foi a partida que você falou, olha, agora só se for uma zebra muito grande, mas a gente vai ganhar? Bom, eu posso dizer o seguinte, a partida mais difícil para mim foi a Bélgica. Porque era transpor ali a primeira fase para a segunda fase, que era mata-mata. Mas a partida que nós ganhamos e que eu disse para eles assim, ganhando vocês são campeões, depois claro que eu tinha que fazer toda uma história, uma encenação de novo para motivar a equipe, foi a partida da Inglaterra. Então depois da Inglaterra, aí eu pelo menos tinha confiança que seria campeão. E também, Faustão, eu tinha a tranquilidade para trabalhar e que eu ainda tinha alguma ansiosidade até aquele momento. Por quê? Quando nós saímos do Brasil, vocês todos se lembram, e nós falamos lá depois do jogo da Venezuela, que eu garantia que o Brasil chegaria entre os 4. Vocês se lembram? É verdade. Entre os 4. Aí o que aconteceu? Nós passando pela Inglaterra, já estávamos entre os 4. Então a minha promessa eu já tinha cumprido. Aí eu precisava motivar meus jogadores a eles cumprirem alguma coisa. Olha, a minha eu já comprei, agora vocês garantem a de vocês. Aí entreguei na mão deles, ganharam. Ótimo, não foram sim, penta. Histórias de Luiz Felipe Scolari aqui no Domingão. A nossa Nidy Lodi, o Thiago Petric, o Paulo Assis foram buscar cada figura. Olha esse aqui agora. Histórias do Felipão das épocas. Os caras vão falar, o Felipe tá com a vida mansa. Dona Olga, Leonardo Fabrício segura tudo. Dona Ceci também segura a família. Nada disso. Olha como é que foi a vida. Olha lá. As nossas concentrações, o Filipão era um muito bom jogador de carta, tanto que eu, que não gostava de jogar carta, eu gostava muito de ficar de peru na mesa, como se dizia aqui no Rio Grande do Sul. E nas vezes que era apostado alguma coisa, eu apostava no Filipão e sempre ganhava. Certa vez nós fomos jogar em Montevidéu contra a seleção uruguaia e fomos juntos com o Filipão ao cassino.
Aí nós tivemos que fazer uma panelinha ali para ajudar o Felipe a carregar as fichas que ele ganhou. Porque ele foi para a roleta e saiu com muito dinheiro. Muito dinheiro, olha aí, tá vendo? Mentira, Muito mentira. Dinheiro, Não saí com muito, não. Do jeito que ele falou, você ficou milionário esse dia. Nós jogamos lá e eu ganhei lá algumas vezes na roleta. E quando eu ganhava, eles calculavam, cada um pegava um pouco para guardar. Agora nós vamos depois jantamos, jogamos boliche, compramos mais não sei o que, é do dinheiro que a gente ganhou. Dividimos em 3 ou 4 e fizemos a festa depois. Por isso está um sucesso a série de palestras. Olha, o Felipão está sendo convidado, o Dodi Sereno não aguenta mais. É convites para publicidade. A interpretação dele nos comerciais está todo mundo elogiando. Ele tem credibilidade. É isso? Olha lá. Vê se não é o Jenny Heckman inscrito. Olha lá, é verdade. Jenny Heckman. Concorda, Lúcia Veríssima? Você está falando isso? Não, o Chitão estava comentando isso comigo e eu concordei com ele, que ele parece realmente muito. Tá vendo? Pois é, tá aí, sucesso. Porque nada melhor do que toda essa experiência ser contada no livro. E o livro vai sair. E o livro está sendo escrito por um dos jornalistas que, na verdade, até nisso o Felipão acertou. Até essa convocação. É um jornalista que é um dos mais cultos de toda a história da imprensa esportiva. Ele é um dos mais dignos, dos mais competentes. Ele é uma rara unanimidade. Até nisso, até na escolha do jornalista que vai escrever o livro, está aqui, o Felipão acertou, mas que mais do que na seleção. Eu tenho o maior orgulho de ter convivido muito com essa fera aqui, sou amigo dele, era para ter trabalhado até com ele. Rui Carlos Osterman. Ô, louco, tá aqui o professor, meu, tá vendo? É, figura. Oh. Que figuraça, viu? Olha, vocês não têm ideia, para um jornalista esportivo, o orgulho que é trabalhar, ter como companheiro um Rui Carlos Osterman. Todo mundo que tem dignidade pela profissão, eu estou falando, como eu sempre falo aqui do Armando Nogueira, é a mesma coisa para esse gaúcho que está com a vida mansa lá, nunca quis vir para trabalhar aqui na São Paulo ou Rio, mas ainda assim o Brasil inteiro sabe o que eu estou falando. Agora, história como o Felipão, dá para fazer muito mais do que um livro, né? Ah, dá. Realmente o Felipe é um personagem, é um protagonista. Agora ele vai ficar quieto, ele não manda nada agora, vamos nós falar dele, vai, quer ver? Vou soltar no telão um monte de história, e você vai falando aí, Ruizão, vai estar aqui no livro, quer ver? Olha lá. Vai, solta Passo Fundo, olha, Passo Fundo. Olha lá, meu, deram uma reformada toda lá, olha lá. Eita lá. Olha lá. Daí que surgiu o homem. A transportadora, deu um bico na transportadora lá, Colégio Marista. Conta um pouco pra nós, esse colégio aí. O que tem história no livro do colégio, Rui? Olha, o livro trata da biografia dele desde menino, quando tinha um cachorro chamado Bolinha. Veja só, Bolinha, não podia ser outra coisa. E, além do mais, é toda a história dele, da formação desse homem. Esse é um dos melhores brasileiros que eu conheço, Fausto. Dos melhores. Porque brasileiro nem sempre dá certo. Brasileiro sempre tem alguma coisa que deu errado. Esse aqui dá errado e dá certo, mas com uma obstinação para ir para frente, com objetivos bem traçados, que orgulha todos nós. Não? Essa perseverança dele é um negócio fora do normal. Isso é absolutamente genial. Nós encontramos poucas pessoas com essa qualidade. Eu digo para ele fica chateado, fica meio encabulado, mas é verdade. E o livro trata disso. O livro trata e... Aqui pode falar à vontade, que nunca mais ele vai na pizza de casa se ele não ficar quieto aqui. Então, agora vamos falar dele. Fala aí. Não, olha, o livro procura... O livro parte de um ponto que me parece essencial. Eu propus a ele, e ele topou, e eu até me surpreendi que tivesse topado, escrever durante a Copa um diário. O diário do técnico. Ponto por ponto. E ele fez uma letra bonita, redonda, ele até depois disse, não é uma letra bonita. Rei da caligrafia, ele é? Rei da caligrafia. Foi bem alfabetizado, né? É claro, isso está na alfabetização. E ele fez um diário, e em cima desse diário nós fizemos mais ou menos o quê? Umas 10 horas de conversação, talvez. No Galópolis foi o primeiro prego como técnico, tá ali, ó. CSA. Pra quem não sabe, é Centro Esportivo Alagoano. Tem gente que pensa que é Centro Espírita, não é, não. Centro Esportivo Alagoano. Aí é o CSA. CSA, né? Essa é uma passagem dele por Maceió, né? Bem em Criciúma, é? É. Em Criciúma, ele é monumento. Olha na Arábia, meu. Olha na Arábia. Ele só não foi rei porque não quis. É verdade, verdade. Olha lá. Olha só ele na Arábia. E se entendiam, hein? Isso é que é o extraordinário. Se entendiam. Imagina esse homem na Arábia, com esse gênio. Não, olha, o rei gostava dele, o príncipe gostava dele,
porque ele tomava decisões e é isso que todo mundo gosta dele. Ele não fica em cima do muro. Sabe? Não tem nada disso. Ele toma decisões. E como toma decisões, ele é um sujeito indispensável para quem quer cumprir uma grande tarefa. Lembrando ali, agora sim, olha lá, esse é o lado, olha lá, cheio de lançamento. Olha lá, cheio de falta agora. Sabe o que ele fazia? Ele pegava o Ronaldinho, o Ronaldo e o Rivaldo, o Roberto Carlos, e dizia, não é assim, bate de outro jeito. Eles riam dele. Portanto, professor Rui Carlos Osterman, aqui ó, mostrando para todo o Brasil a alma do Penta, Felipão. Na verdade, vale a pena, não só para você que gosta ou não de esporte ou futebol, esse livro é uma lição de vida. Pelo que o Rui está falando, e pelo sucesso do Felipão dando palestras em empresas, em indústrias, e seja no Brasil, seja no exterior, o Dodge Serena está aí agendando essas palestras. Esse tipo de trabalho dele transcende ao esporte, ou seja, serve para aglutinar, seja uma entidade, um povo, enfim, uma empresa, né, Rui? Olha, eu assisti uma palestra dele só, dessas palestras para as quais ele é convidado. Eu fui o mediador da participação mais intensa de muitas pessoas. É uma palestra sobre a motivação, sobre o entusiasmo, sobre a clareza, sobre a transparência das decisões. E as pessoas ficam ouvindo todo o tempo como se não houvesse nada mais que se pudesse ouvir. E no mundo da globalização, mais do que nunca, isso é vital. É vital, e os empresários de toda a ordem, são eles especialmente que estão procurando o Filipão, entenderam que ali está uma palavra de ordem com um exemplo extraordinário pessoal e, por consequência, com resultados também extraordinários. Um dos grandes destaques da RBS, eu repito, dos mais dignos jornalistas esportivos desse país, Rui Carlos Osterman, lançando a alma do Penta, a história de Felipão. Simara, segura aí. Atenção. Não. Põe esse aqui que ele não vai acreditar. Esse 12 aqui. Fala para colocar o 12. Você falou da Arábia? Então fica aqui que você não vai acreditar o que você vai ver. Ó, solta o cara da Arábia, meu. Ó o que o cara da Arábia vai falar. São 7h40. Diretamente da Arábia. Bigode contra bigode. Olha aí, Quando Luiz Felipe veio para o Kuwait em 1989, ele fez um contrato com o Al-Qadsiya, um dos maiores clubes do país. Eu era capitão do time naquele tempo, e o Luiz Felipe, o técnico. O Qadsiya vinha de um período muito difícil. Desde 1979, o time não conquistava nenhum título. Mas com a presença do Felipão, tudo mudou. Eu me lembro de muitas histórias. Uma vez, ele não queria que eu jogasse uma partida. Era um grande jogo com o Kuwait Clube e ele não me convocou. No meu lugar, chamou um outro jogador. O Luiz Felipe ouviu rumores de que estávamos falando mal dele. Estavam todos com medo do jogo, menos o Luiz Felipe. Ele foi lá e ganhou o jogo. Essa história é mais ou menos parecida com a não convocação do Romário para a seleção brasileira. O Felipão sabia o que estava fazendo. Depois do episódio, a nossa amizade só ficou mais forte. Quando Luiz Felipe assumiu a seleção do Kuwait, eu fui convocado. Luiz Felipe, eu quero te dizer uma coisa. O povo do Kuwait jamais esquecerá o que você fez por nós. Eu aprendi muito com você no tempo que passamos juntos. Estou ansioso para encontrá-lo novamente. Brincadeira, não, você não vai falar nada não, você não vai falar nada não. Atenção, galera, eu falei que vocês vão conhecer um outro lado. Vocês vão saber, agora mais do que nunca, vocês vão saber que tudo isso que o Paulo Goulart falou, o Marcos Frota, Humberto Martins, o Maurício Matara, o Chitão, que a galera falou aqui, olha outra história para conhecer um outro Luiz Felipe Scolari. Meu filho nasceu na gestação, nasceu com os pezinhos virados para dentro, né? Então, eu não tinha outro meio para ele poder não andar de 4 pés, então eu escrevi uma série de cartas. Eu estava torto, eu não conseguia caminhar de joelho. Então, o Filipão esteve aqui, me ajudou, eu pedi ajuda para ele de um cirurgião de ossos, né? Para fazer a operação no meu menino. Então, o que aconteceu? Eu tive a ajuda dele, ele me ajudou, o médico operou ele e me garantiu que dentro de 40 dias o guri ia estar caminhando. Agora eu estou bom aqui, Filipão. Agora estou jogando bola, brincando, indo na escola, caminhando, brincando com meus amigos. Obrigado por ter me ajudado.
Meu sonho é ser jogador de futebol. Brincadeira, hein? Olha. Parabéns pelo tempo. Tem nada mais importante que isso, né, meu? Você não vai falar nada, não. William, dá um beijo nele, meu. Aí. Histórias do Filipão. Olha, o pai. Esse é um dia dos pais inesquecível pra você, né, meu? É, muito inesquecível. Que Deus abençoe ele por tudo que ele fez por mim. Não por mim, por ele também. Maravilha, garoto. Obrigado, William. Aí, tá vendo? Você vem aqui só pra se tocar na tua bola. Vai lá com o caçulinha te dar uma pizza, vai lá, meu. É, toma o dinheiro do caçulinha, né? É a coisa mais difícil, uma pizza. E agora, meu, ó, com toda a amizade e o respeito que nós temos aqui por você, presta atenção, porque esse cara que vai falar aqui é o cara, acho que depois do teu pai, é o cara que mais fala ao seu coração. Eu sei porque esse homem é uma figuraça. Fala, meu. Eu conheci Felipão no Caxias, em 1978, quando ele era o capitão da equipe e eu era o treinador. Fui eu que coloquei ele de capitão, porque ele mostrava já naquela época qualidade para comandar. Era um jogador que decidia a parada. E tinha um outro, o companheiro dele que era mais técnico, mas na hora de decidir era com ele. Ele ia e terminava a festa. Tanto ele quanto a senhora esposa dele tinham vontade de ter filho. E que o período fértil às vezes vinha da esposa quando ele estava concentrado. E eu liberava ele para ir em casa para resolver o problema, né? Tive essa felicidade de ver ele um vencedor em toda a parte que anda. Ele esteve em Santa Catarina, venceu. Veio no Rio Grande, venceu. Foi a São Paulo, venceu. Foi a Minas Gerais, venceu. Pega a seleção e é campeão do mundo. A minha família toda o considera assim. Inclusive os argentinos acham ele como se fosse da própria família. O que tu vai dizer de um homem desse? Só pode dizer que ele é o maior mesmo. Carlos Froner, técnico muito importante na vida de vários profissionais e especificamente na vida de Luiz Felipe Scolari. O capitão, eu sempre falo, eu considero como segundo pai, porque quando o capitão foi meu técnico, como ele falou, nós tivemos assim um contato, eu tinha como ele não como técnico, como um amigo. Então eu me abria, eu falava com ele algumas dificuldades que eu tinha. Uma das dificuldades que nós tínhamos é que a Olga eu não conseguia, nem a Olga, a gente não engravidava. E aí tinha determinados momentos que o médico dizia, ó, tem horas e coisa e tal. E concentrado, eu dizia pro capitão, ela ligou, tá na hora. Agora é agora. Aí o capitão dizia assim, meu filho, olhava assim, tu tem 45 minutos para ir fazer o que tem que fazer e voltar. E nada diferente, viu, meu filho? Então, a gente conversava bastante. Depois, quando nasceu o meu primeiro, segundo, o capitão conheceu. E até hoje eu tenho uma admiração muito grande quando posso, vou a Tramandaí visitá-lo. É uma alegria vê-lo novamente aí através do programa.
e logo, logo vou levar aquilo que eu prometi a ele. Primeiro eu levei o abrigo, agora eu vou levar a camisa do Penta para ele, porque ele também é Penta, porque eu acho que muitos dos ensinamentos que eu tive, o capitão me deu, principalmente na área esportiva e na área, na vida, para dirigir uma equipe. Tá aí a eterna gratidão de Luiz Felipe Scolari a Carlos Froner. Mais do que nunca, o paizão do Brasil recebendo essa homenagem. O Rui Carlos Ossman lançando para todo o Brasil o livro que é a história dessa conquista, a história da vida de Luiz Felipe Scolari. E agora, já que você é o paizão, temos aqui, ó, essas garotas esse coral incrível, olha aí, das Princesas de Petrópolis, com o maestro Carlos Fescher. Porque agora a homenagem do Felipão, para o Felipão, para todos os pais que estão aqui, os pais do Brasil, o paizão do Penta, galera! A música tema da conquista, olha aí, do Zeca Pagodinho. Campeão. Mais do que nunca, Luiz Felipe, que esse exemplo sirva para que esse país, que agora tem eleição, tem que saber que mais do que nunca essa união que você pregou, esse espírito família, enfim, essa vitória no esporte pode ser levada para o outro lado, ou seja, o Brasil tem que ser patriota em todos os sentidos, especialmente nas coisas sérias e gravíssimas do país. Eu penso que o exemplo que foi dado pelos atletas de dedicação, de tenacidade, de amor, de busca de um objetivo, é o exemplo que os políticos podem nos dar no momento que forem eleitos e dirigirem o Brasil da forma como os jogadores dirigiram a seleção. Esse é só o que eu espero de todo mundo e eu espero que a gente consiga realmente, a gente passe por uma nova etapa e que todos possamos ficar alegres com o nosso Brasil, não só dentro do futebol. Maravilha, Luiz Felipe Scolari, galera, aqui no Domingão, recebendo os aplausos de todo o público, desses astros e estrelas, aqui na Pizza do Faustão.